Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O Grande BH em Pauta desta semana discute os crimes violentos em Minas Gerais. Os dados da Secretaria de Estado de Defesa Social revelam que foram 6.787 crimes violentos em Minas no mês passado, alta de 20% na comparação com janeiro de 2012. Nas cidades da Grande BH foram 3.957 ocorrências de homicídio, roubo, estupro e sequestro no mês passado, alta de 16% na comparação com o mesmo período em 2012. Esses números são os maiores já registrados pela Secretaria desde que foi implantada a nova metodologia de divulgação em 2011 e mostram uma preocupante tendência de alta na criminalidade em Minas, apesar dos investimentos anunciados no setor. Para abrir esse segundo dia de discussões, conversamos agora com o sociólogo e professor da PUC Minas, especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Professor, bom dia. Bom dia, Antonelli. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Professor, nessas ocorrências de crimes violentos em Minas Gerais, quase sempre que a gente noticia, o que a gente acompanha na imprensa, existe uma relação direta com a droga. É possível afirmar isso, professor? Em parte, eu não generalizaria essa afirmativa. Os homicídios, em boa medida, certamente que sim. Uma parte grande, não todos os homicídios, não 90% dos homicídios de Minas Gerais estão relacionados à droga, mas quase metade deles eu diria que sim, considerando o que a gente tem estudado aqui em Minas Gerais. Os assaltos, Antonelli, não são um fenômeno relacionado propriamente ao consumo de drogas, ao comércio de drogas. Sim. Esse tipo de crime contra o patrimônio, ele já é antigo, ele tem uma lógica própria, ele tem uma dinâmica muito singular. Na verdade, eu entendo que a situação é realmente muito preocupante, principalmente se a gente considerar que a violência em Minas Gerais, ela caiu sistematicamente até 2010. Então, de 2011 para cá, o crescimento voltou a se apresentar e esses dados de janeiro de 2013 são ainda mais preocupantes, né? Sinalizam que esse ano a situação não está retrocedendo. E, professor, a gente teve sérios problemas na divulgação desses dados por parte do governo, por parte da Secretaria de Estado de Defesa Social. O secretário foi substituído, um novo secretário veio a público trazendo informações mais completas, mais consistentes em relação e chamou a atenção esse aumento realmente, como o senhor disse, nas ocorrências de crimes violentos em Minas Gerais, né? Exatamente. Isso significa, do meu ponto de vista, Antonelli, uma certa perda de qualidade na condução política de segurança pública em Minas Gerais. Na verdade, muitos dos projetos estavam sendo bem encaminhados até 2010. Por exemplo, a integração da Polícia Militar com a Polícia Civil. Isso é fundamental na redução de crimes. À medida que as duas polícias estão mais concatenadas, articuladas, no plano operacional, lá no dia a dia, na atuação da polícia lá na ponta, não é no comando que eu estou falando, é lá na ponta, lá na companhia, na delegacia, lá no bairro, na cidade do interior. Quando essa articulação está funcionando, a capacidade da polícia prevenir e de reprimir crimes aumenta. E aumentando a prevenção e repressão aos crimes, a incidência, as taxas caem. Então, de alguma maneira, a perda de qualidade, a perda de operacionalidade da atuação da Polícia em Minas Gerais é fato notório. Eu acho que isso está impactando diretamente a incidência do fenômeno, né? A gente está observando, por exemplo, a perda paulatina de quadros, né, de efetivo nas duas polícias, e o governo não está tendo capacidade de recompor esse quadro em ritmo acelerado. Então, vai somando esses fatores, você vai entendendo por que os índices voltaram a crescer. O sucateamento da Polícia Civil é uma coisa que alarma, né? Chama a atenção. É verdade. Isso me preocupa muito. Eu tenho dito isso publicamente já há algum tempo. Polícia de investigação, ela não é algo secundário. Polícia de investigação, ela não vai fazer apenas um inquérito que vai mandar para o judiciário. A investigação de crimes, ela é fundamental na prevenção do próprio crime. Uma boa investigação rápida, célere, competente, com bons dados, boas evidências, e articulado com a polícia de ostensiva, ela contribui muito para você reduzir a incidência de assaltos, de furtos e de homicídios, principalmente.
À medida que a polícia de investigação, né, a nossa polícia civil, ela vai perdendo quadros, infraestrutura física, motivação dos seus funcionários, a qualidade do trabalho diminui e a eficiência também do trabalho policial diminui. Mas soma-se a isso um distanciamento com a polícia militar. Então, certamente, meu amigo, aí eu começo a ter uma noção muito precisa da gravidade da situação em Minas Gerais. Bom, professor, voltando ao início da nossa conversa, quando eu perguntei para o senhor sobre a relação entre crimes violentos e o uso de drogas, o senhor acompanha bem de perto essa questão. O senhor tem um livro sobre o tema, né? Exatamente. Eu lancei há 2 anos atrás um livro denominado Crack, um Desafio Social, em parceria com a professora Regina Medeiros, da PUC Minas. E nesse livro nós podemos constatar claramente como a introdução do crack em Belo Horizonte, na região metropolitana, ele provocou um salto quantitativo e qualitativo na violência urbana. A incidência de homicídios começou a crescer muito nesse período. Agora, nós estamos falando, Antonello, de um fenômeno de 10 anos atrás, percebe? Então, não é algo recente. Não se pode dizer que o tráfico de drogas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mudou de 2010 para cá. Na verdade, ele já está se transformando há mais de uma década. O agravamento da situação, então, já está acontecendo há mais tempo. Então, o tráfico de drogas, ele não ficou mais violento nos últimos 3 ou 4 anos. Não se pode dizer isso, não se pode atribuir, então, a responsabilidade, a explicação do fenômeno a uma suposta mudança no tráfico de drogas. Isso não está acontecendo em Minas Gerais. Ou seja, as autoridades e a própria sociedade acompanhou tudo isso, assistiu inerte, né? Em boa medida, muita coisa foi feita, Antonello. Tanto que houve um relativo sucesso de Minas Gerais, desde 2004, na redução dessa violência. Minas Gerais se tornou uma referência nacional em política de segurança pública nesse período. Pernambuco e até o estado do Rio de Janeiro vieram aqui conhecer a nossa experiência e as replicaram nas suas regiões. O problema é que o que era referência nacional até 2010, infelizmente, deixou de ser nos últimos 2 anos, percebe? Então, houve uma clara perda de qualidade na condução da política de segurança pública em nosso estado. Muito bem, nós conversamos com o professor especialista em segurança pública, professor da PUC Minas e sociólogo Luiz Flávio Sapori. Professor, muito obrigado pela entrevista, ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos. Lembrando, a discussão sobre o tema continua amanhã no Grande BH em Pauta. E você, ouvinte, deve participar. Mande para cá a sua informação, o seu relato, o seu flagrante, a sua opinião. E-mails para ouvintebh@bandnewsfm.com.br, ainda por SMS no 72261. Lembrando de colocar as letras BH antes da mensagem e ao final o seu nome. No Twitter, @Rádio Band News BH e no Facebook, no facebook.com/Rádio Band News BH.